Vamos continuar, pessoal, vamos continuar, vamos lá. Tive aqui uma intercorrência, vamos continuar então na questão número 6. O ato de ensinar exige de nós, professor, amor, rigidez, pesquisa, respeito ao outro, criticidade e valores morais. Gente, aqui o errado seria a palavra rigidez, tá? O resto tá certo, tudo bem? Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética, reflexão crítica sobre a prática e aceitação do novo. Certo, essa questão é a certa, tá? Rigor metódico, rigidez nas atitudes, novamente rigidez, aqui não, tá? Aqui embaixo, rigor metódico, pesquisa, criticidade, estética, aceitação das questões tecnológicas e reflexão rígida sobre a prática. Gente, reflexão rígida sobre a prática não, tá? Então, tudo que tem aqui a palavra rígida, rigidez, está errado. Então, o correto, rigorosidade metódica, aqui tá escrito rigorosamente, né? É rigorosidade, tá, gente? Aqui, agora que eu vi aqui o erro, tá? Rigorosidade metódica, tá bom? Pesquisa a respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética, reflexão crítica sobre a prática e aceitação sobre o novo, ok? Vamos lá, então, agora para a questão número 7. Freire apresenta como eixo norteador de sua prática pedagógica que formar é muito mais que passar ao ser humano o desenvolvimento de suas destrezas, atentando para a necessidade de formação ética dos educandos, conscientizando-os sobre a importância de estimular o educando para. Gente, formar é a palavra da vez, tá? Formar é muito mais importante, é muito mais do que somente explicar aí para o ser humano, né? As questões aí sobre destreza, né? Enfim, formar é um processo muito mais complexo, tudo bem, gente? Então, a correta aí, né? Exige, então, que o educando, a gente vai estimular o educando a fazer o quê, gente? Uma formação acadêmica dos conteúdos? Não, tá? Nós não temos aí uma proposta, né, voltada para os conteúdos, não, tá? A gente tem o conteúdo como parte da nossa prática, né? Os conteúdos, que na verdade hoje a gente nem chama mais de conteúdo, a gente chama de currículo, né? A gente tem um currículo que a gente precisa atender, ok? Entretanto, nós precisamos trabalhar com a formação aí de maneira geral. Então, hoje a gente nem chama de conteúdo mais, a gente chama de currículo. O material, a matéria que vai ser ensinada chama-se currículo. Uma reflexão crítica da realidade em que se está inserido? Ok, tá, gente? Ok, tá bom? Um amplo conhecimento dos conteúdos. Novamente, a palavra conteúdos, gente, tá? Um processo de aquisição e desenvolvimento das aptidões exclusivamente para o mundo do trabalho? Também não. Tudo bem? Vamos agora para a questão número 8. Vamos lá. Segundo Paulo Freire, em seu livro, essa parte repetitiva eu vou deixar, tá, gente? Ensinar não é transferir conhecimentos. Ele afirma que um docente deve estar sempre atento aos livros didáticos, a fim de que se possam ser seguidos conforme os questionamentos dos alunos, formando assim seres com autonomia. Gente, ficar atento aos livros didáticos é a nossa proposta, né? Não, tá? Não é isso que hoje a gente preconiza aí como um professor, né? Que está mais atento à formação dos alunos, não. Tudo bem? Quando o professor entra na sala de aula, então essa letra A que está errada. Quando o professor entra na sala de aula, deve estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, a pergunta dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e inquiridor. Um ser crítico e inquiridor, inquieto em face de sua tarefa. Gente, essa aqui é apontada como a certa, mas agora bateu uma dúvida com relação a ser inquiridor. Vamos dar uma pesquisadinha, gente? Ó, vou ensinar vocês a pensar um pouquinho. Vamos lá? Então vamos abrir aqui o Google, né? Peraí que eu vou parar um pouquinho aqui a minha lousa, né? Então, o que é um ser inquiridor?
significado. Vamos lá, inquiridor, significado. Aquele que inquire, inquisidor. Ah, então eu acho que essa aqui não é por causa da palavra inquiridor, tá, gente? Ela tá apontando como certa aqui, mas com certeza foi base de recurso por causa da palavra inquiridor, tá, gente? Porque inquisidor não é uma palavra que Paulo Freire gosta, não, tá? A palavra inquisidor, né? Que seria aí uma pessoa que... Ah, não, desculpa. Aquele que inquire, averiguador. Opa! Então, averiguador, sim, tá? Inquisidor, não. Aqui seria mais o averiguador. Então, averiguador, sim, bate com a nossa proposta lá, tá? Vamos voltar lá, então. Aqui. Então, a correta aqui ficou a letra B. Então, porque esse inquiridor aqui não é inquisidor, né? É averiguador. Então, o significado aí de um professor que averigua. Então, averiguar, sim, pode ser a nossa proposta. Tudo bem, gente? Com relação aí àquilo que a gente estudou do Paulo Freire, tá? A letra C, olha lá, ensinar exige a transmissão? Não. Aqui o que tá errado é sempre atento aos livros didáticos? Não. A possibilidade de passar tudo o que aprendeu? Não, gente, não, pelo amor de Deus, né? O professor deve trabalhar somente e unicamente sobre os interesses do aluno? Também não, né? Aí já tá demais. Então, a gente tem a letra B aqui como a correta. Tudo bem, pessoal? Vamos agora passar para a questão número 9. O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Diante disso, uma das tarefas primordiais do professor é trabalhar a consciência dos educandos para a importância e o reconhecimento dos saberes clássicos, gente. Só os saberes clássicos que nos interessam, né? Não, tá? Então, atentem-se a situações assim que restringem o entendimento, tudo bem? Organizar o seu tempo didático para que os educandos tenham acesso à maior gama possível de conhecimentos do mundo. Gente, isso aqui vai ser enlouquecedor, né? Organizar atividades em que os alunos precisam explicitar aos colegas as estratégias em que eles usaram para encontrar as respostas de um determinado problema. Não, não é esse o foco do Paulo Freire. Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica, sim. Com que se podem aproximar dos objetos cognoscíveis. Cognoscíveis, gente, são os objetos de conhecimento. Deixa eu puxar uma seta para cá, né? E escrever para vocês aqui. Então, são os objetos... Nossa, gente, a letra vai ficar horrível, mas vocês estão entendendo, né? Objetos de conhecimento, tá? Então, aqui a gente tem a letra D como a correta por causa da palavra rigorosidade metódica e objetos cognoscíveis, que são objetos de conhecimento. Criar situações didáticas de compreensão e ação sobre o objeto e conteúdo referente ao tratamento da informação? Não, também não é o foco do Paulo Freire, tá bom, gente? A gente vai até a 10 para esse vídeo não ficar tão comprido assim, tá? Vamos lá, gente. Freire retoma suas reflexões sobre educação como ação especificamente humana. Sim, sim, sim. E sua vocação diretiva, independentemente da direção contemplada na decisão deste ou daquele educador, suas reflexões fundadas na natureza inacabada do ser humano e na compreensão da educação escolar como ação essencialmente
política, profissional, técnica, administrativa, conservadora. Gente, a ação humana, especificamente humana, se pauta principalmente aí, né, no ato político que as pessoas têm com relação à sua vivência, tá? Lembra que eu falei para vocês que todo ser é um ser político, né? Porque expressa opinião, porque tem a sua crítica, né, sobre os acontecimentos em torno, tá? Então a questão 10 aqui, nós vamos escolher a letra A, que é a questão aí da especificidade humana, que é a parte política, ok? Lembrando que não é política partidária, e sim o ser político que habita em nós, ok, pessoal? Pausa então para que esse vídeo não fique tão comprido. Nós continuamos aí essa correção no vídeo seguinte. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até daqui a pouquinho.